Olá, boa tarde. Está no ar o Senado agora. A presidente Dilma Rousseff sancionou há pouco a lei que institui o programa Mais Médicos, da forma como foi aprovado pelo Congresso, sem veto presidencial. Muitos médicos e autoridades no Palácio do Planalto para a cerimônia de sanção da lei originada pela medida provisória do Mais Médicos. O programa foi lançado em julho e aprovado pelo Congresso na semana passada. Não houve vetos da presidente. Cerca de 1.060 médicos já estão atuando em unidades básicas de saúde do interior e das periferias de grandes cidades, beneficiando mais de 3.600.000 pessoas. Pelo texto sancionado nesta terça-feira, o registro provisório dos médicos estrangeiros vai ser feito pelo Ministério da Saúde e não pelos conselhos de medicina. Depois de 3 anos no país, os profissionais serão obrigados a revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Os estrangeiros ficam proibidos de exercer medicina fora das atividades do programa e estarão sujeitos à fiscalização dos conselhos. Outra mudança foi a permissão para que os médicos aposentados participem do programa. Na Comissão de Educação, especialistas pediram nesta quarta-feira novas fontes de financiamento do ensino e metas de aprendizagem mais ousadas. Os temas fazem parte do Plano Nacional de Educação, que tramita no Senado. Entre as 20 metas do plano está aumentar o investimento público em educação. O valor passaria dos atuais 6,1% do Produto Interno Bruto para no mínimo 7% em 5 anos e 10% até 2020. Para esta especialista, apenas os impostos em vigor não seriam suficientes para financiar a educação. Essencialmente, regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, que geraria mais recursos para a educação, a revisão da imunidade das isenções fiscais à iniciativa privada, a fiscalização do ITR, do ITBI e do IPTU. Para esta professora, a discussão vai além dos recursos. É preciso, por exemplo, definir o que os alunos vão aprender durante a alfabetização. Enfrentar as questões das desigualdades educacionais não é apenas enfrentar a questão dos recursos e do financiamento da educação. Sem dúvida, passa por todos os componentes de que é uma educação de qualidade, que é a formação de professores, que é definir um bom currículo, expectativas de aprendizagem. Ninguém vai mudar a qualidade do ensino no norte, onde uma professora primária ganha R$ 701 em média. Se passarmos para 1.500, a qualidade vai ficar a mesma. Então, falta a gestão e o planejamento. Essa foi a terceira audiência para discutir o PNE. O texto vai trazer o planejamento da educação para os próximos 10 anos. E, segundo esse especialista, foi elaborado por grupos de interesses divergentes. Além disso, traz metas que dificilmente serão alcançadas, como a de erradicar o analfabetismo. A partir de 40 anos, e é a partir de 40 anos que estão quase todos analfabetos absolutos, se revela quase impossível atrair alguém para se alfabetizar. Me preocupa estarmos gerando falsa expectativa, porque entre a aprovação da proposta de lei e a sua execução pode existir uma distância enorme. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu o projeto de reforma do ICMS. A votação ficou para a semana que vem. O projeto discutido na Comissão de Assuntos Econômicos cria um fundo com aporte inicial de R$ 3 bilhões para compensar os estados que perderem recursos depois da unificação do ICMS. Também será instituído um fundo de desenvolvimento regional que vai financiar projetos para fortalecer a economia dos estados mais pobres. Nós teremos uma arrecadação maior no país a partir do estabelecimento de novas alíquotas para o ICMS interestadual. Haverá uma maior inclusão de contribuintes, haverá uma realidade econômica mais adequada à situação nacional e, por isso mesmo, os recursos de R$ 3 bilhões que estão sendo separados por este projeto para fazermos a compensação em favor de estados que possam ter prejuízos, será absolutamente viabilizado dentro desse contexto. O presidente da CAI deu prazo de 1 semana para que os senadores analisem o texto. O Fundo de Compensações é a garantia para que os parlamentares aprovem o projeto de resolução que unifica as alíquotas do ICMS. A matéria já foi aprovada pela comissão e aguarda votação em plenário.
Pela proposta, os estados das regiões Sul e Sudeste, que hoje cobram 7% de imposto nas transações com outros estados, passariam a ter uma alíquota de 4% até janeiro de 2016. Já os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo, que têm alíquota de 12%, chegariam a 4% em 2025. Vou conversar quando Vossa Excelência, senador Moca, fala de prazos, conversar com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, porque ele tem que pautar a votação dessa reforma do ICMS na primeira semana de novembro. O Senado Federal tem que ter vontade política para fazer, porque nós estamos seguindo uma pauta aqui no Senado que é pauta só para a gente ficar fazendo discurso por mais de 3 horas e para arrancar aplauso de craque que está lá no Senado acompanhando as nossas sessões e aumentando o custeio, inclusive. E uma pauta como essa, nós não estamos discutindo. Para fechar o acordo de reforma do ICMS, os estados tentam convalidar os incentivos fiscais concedidos a empresas e que estão sendo questionados na Justiça por irregularidades. Isso só será possível com uma decisão unânime do Conselho de Política Fazendária, composto por todos os estados e pelo Distrito Federal. Mas Goiás, Santa Catarina e Ceará, que tentam negociar mudanças nas regras de unificação do imposto, ainda não aceitaram aprovar a convalidação dos incentivos. Os senadores querem pressionar os estados para acabar com a insegurança jurídica. Se os incentivos fiscais forem cancelados, muitas empresas ameaçam suspender os investimentos. Isso é uma questão seríssima e de sobrevivência, que tem que envolver os senadores para que façam a pressão que puderem, as gestões que puderem, junto a esses 3 governos, para que liberem a convalidação, que tire essa espada de Damocles, tanto dos que já investiram, como dos que ainda pretendem investir na região. Nesta terça-feira, um projeto de saúde pública deve abrir a semana de votações no plenário do Senado. A proposta amplia o tratamento de câncer pelos planos de saúde e inclui medicamentos de uso oral entre as coberturas obrigatórias. A autora do projeto é a senadora Ana Amélia. Um comprimido que substitui a quimioterapia convencional invasiva, que precisa ir numa clínica ou ir num hospital. E isso é, primeiro, difícil e é mais caro, é bem mais caro. Oferecido para os pacientes de câncer a quimioterapia oral, o que vai haver a massificação do consumo e vai cair o preço do medicamento. Isso vale para o SUS, que hoje vem bancando esse gasto, quanto vale também para os próprios planos de saúde. De acordo com a senadora, a aprovação do projeto dará força de lei a uma portaria anunciada ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A partir do ano que vem, a ANS vai exigir que os planos de saúde cubram o custo de 37 medicamentos orais contra o câncer. A comissão de juristas que trabalha no novo Código Comercial recebeu 460 sugestões da sociedade. Entre as ideias em debate está a possibilidade de abrir empresas por meio eletrônico. O Brasil é um dos piores lugares para se fazer negócio no mundo. Entre 185 países pesquisados pelo Banco Mundial, ocupa a 130ª posição, culpa dos impostos e da burocracia. Não é admissível, né, que a gente tenha ainda hoje no Brasil uma regra para estabelecer uma empresa em São Paulo, outra para fazer a mesma empresa em Santa Catarina, outra é diferente para fazer em Salvador. Nós precisamos ter um rito simplificado, um rito lógico. O Código Comercial em vigor tem mais de 160 anos. A comissão do Senado, que vai elaborar um novo texto, quer facilitar a vida dos empreendedores. Uma das propostas é que o registro público de empresas individuais seja feito exclusivamente por meio eletrônico. Algumas vezes o negócio é importante, não pode demorar muito tempo, pode haver alguma certidão que não é possível obter desde o início, porque os funcionários estão em greve, porque há uma dificuldade de comunicação. Durante um mês, o novo Código Comercial recebeu sugestões da sociedade. No portal E-Cidadania do Senado, foi possível apresentar críticas e sugestões aos mais de 1.100 artigos do texto.
Esse relatório contém 460 sugestões de aperfeiçoamento de diversos dispositivos do anteprojeto e agora nós vamos nos debruçar sobre essas 460 sugestões e, pelo que a gente tem visto desse trabalho, temos certeza de que o projeto sairá engrandecido, o anteprojeto estará melhor depois que a gente discutir e apreciar essas contribuições. Durante a reunião desta segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo fez uma sugestão. O objetivo é evitar fraudes de empresas falidas que mantêm negócios em mais de um país. Isso permite que uma falência brasileira, por exemplo, possa ser reconhecida como legítima em outro país, onde tenham ativos ou bens desse falido, e com isso se faça a arrecadação desses bens para pagar os credores, as vítimas da fraude aqui no Brasil. Essas foram as notícias do Senado agora. A seguir você assiste a sessão plenária ao vivo. Para você uma boa tarde, até amanhã.